Muito suspeito. Jair Bolsonaro passou mal em Natal, passou por mais uma cirurgia longa com acompanhamento de cirurgiões oncológicos e andar inteiro do hospital fechado. Esses e outros detalhes fizeram com que rumores de que o problema de saúde do ex-presidente seria outro. Quem vai contar essa história aqui pra gente é a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que existem rumores aí e eu queria saber de você, o quanto que tem de evidências para esses rumores? Nada, absolutamente nada, só vozes da cabeça das pessoas, mas tem pontos que são realmente questionáveis, né? Embora o Bolsonaro tenha ali sofrido um atentado em 2018, uma facada, e aí muitas pessoas questionam aí sobre essa facada, porque aparentemente a facada ela atingiu um ponto ali que não sangrou por esse e aquele motivo, e as pessoas ainda falam sobre a Bolsonaro ter saído daquele jeito praticamente ileso da facada e ter depois apresentado tantas complicações. Inclusive, a gente começou a falar sobre a facada antes, e aí eu vou até te pedir, Sofia, a fábrica de ideias da Cris no chat mandou um superchat para a gente, que ela fala justamente sobre um ponto, né? Que é o seguinte: o cara sai da ambulância andando, que ele saiu de Natal na sexta-feira andando, de fato, né? Entrou na ambulância, mas ele ficou em pé na ambulância, depois ele saiu andando dessa ambulância, e antes de entrar no helicóptero, ele foi saudar o gado, né, saudar os eleitores ali. Horas depois, ele faz uma cirurgia de 12 horas com troca de médicos. E aí ela disse que é óbvio para ela o que está acontecendo. É justamente sobre essas ligações que muitas pessoas estão fazendo e questionando sobre o motivo se o Bolsonaro de fato fez uma cirurgia para fazer uma recuperação ali no abdômen, ou se foi uma outra cirurgia, algo que já estava inclusive previsto, e ele queria fazer todo esse alarde para ser uma lógica de espetáculo mesmo e utilizar como uma cena, uma jogada de mercado. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria da revista Fórum, porque a revista Fora apurou que, dentre as pessoas que estavam ali acompanhando a cirurgia de Bolsonaro, tinham cirurgiões oncológicos. Então, resumindo, pessoas, né, especialistas em câncer. Então, as pessoas, né, acharam um pouco estranho. Segundo o boletim médico, como traz a matéria, Bolsonaro está sob supervisão direta da equipe cirúrgica composta pelo doutor Hélio Barreto e Leonardo Barreto, especialistas em cirurgia oncológica. E o andar inteiro foi fechado por medida de segurança. Sobre fechar o andar inteiro de um prédio é relativo também sobre a necessidade, mas se a equipe de segurança Isso ia dizer, a gente tem que pensar que a gente tá falando de um ex-presidente. de um Para mim não ex-presidente surpreende fecharem o andar inteiro, isso não me causa suspeita nenhuma, pelo contrário, eu acharia estranho se não fizessem. não fizessem, exatamente. É muito comum que isso aconteça. Às vezes também acontece de fecharem uma ala inteira, então é Uhum, relativo, dependente do que aconteça, mas nesse caso, vamos lembrar que ele está na UTI, então deve ser um esquema de segurança, proteção e vulnerabilidade também do próprio ex-presidente maior. Então, ele né, já tem essas questões, mas o fechar o andar inteiro significa também que pouquíssimas pessoas têm acesso àquela área. E aí, no hospital, né, o Bolsonaro foi levado para o Hospital de Natal, a matéria aponta isso, e depois ele foi transferido para o hospital em Brasília, onde ele fez essa cirurgia e permanece hospitalizado sob os cuidados dessa equipe médica, que é multiprofissional do Hospital Rio Grande, com acompanhamento clínico contínuo e supervisão direta da equipe cirúrgica composta por esses profissionais, que é isso, são os especialistas em oncologia. A matéria traz que o ramo da medicina especializada no tratamento de câncer é a oncologia, e os dois médicos que são irmãos e tem uma clínica especializada em tratamento oncológico na capital potiguar. Há 12 anos, só entre aspas, o que tem escrito na bio do Leonardo Barreto é que há 12 anos ele é cirurgião oncológico, especialidade que exerce diariamente com paixão e dedicação na companhia de Hélio Barreto, o irmão e ídolo.
né? Isso aí é, né? Detalhe que eles se revelam, o Leonardo Barreto revela que é seguidor radical de Bolsonaro nas redes sociais, é dito isso aí na matéria. Aí eu vou te pedir, Sofia, para mostrar a foto, essa fotinho aí, ó. Essa fotinho aí embaixo. Isso aí, ó. Ele coloca nas redes sociais dele exatamente isso, né? Que ele faz, o trabalho dele é com cirurgia oncológica. Aí o currículo, e também, inclusive, há 5 anos senti a necessidade de contemplar minha formação, iniciei uma pós-graduação em predisposição hereditária ao câncer. Então, o que é estranho, né? Estranho é que um especialista em oncologia acompanha uma pessoa que fez uma cirurgia para refazer ali as paredes do abdômen em decorrência de fibroses por conta, né, de uma facada e depois as complicações dessa facada. Então, esse é que é o ponto que muitas pessoas estão levantando o questionamento. Isso quer dizer que é impossível que tenha acontecido? Não. A gente já falou que, inclusive, a equipe médica que cuida agora do Bolsonaro, não é a equipe do Antônio Macedo, que é a equipe que vem cuidando do Bolsonaro nesses últimos anos, inclusive o especialista que fez as 6 cirurgias, perdão, anteriores dele. Foi o Cláudio Birolini, que é um outro especialista em aparelho digestivo, que fez essa 7ª cirurgia, e aí foi uma recomendação, foi uma solicitação da Michelle Bolsonaro, o que é também outro ponto que as pessoas estão levantando. Por que não ser o mesmo médico, já que seria o mesmo problema? Talvez porque ele não... Né? Enfim, eu não vou questionar o médico, não. Vou te pedir, Sofia, para trazer isso, a matéria da CNN, que a matéria da CNN aponta justamente isso, que a Michelle escolheu um novo médico, perdão, o Antônio Macedo foi o médico responsável pelas 5 cirurgias. A primeira foi de emergência, o Macedo começou a cuidar do Bolsonaro nas outras 5 cirurgias seguintes, e nessa 7ª foi, então, o Birolini, que foi escolhido pela Michelle. E ele, sabe aquela pessoa que você sente que se sentiu quando saiu do cargo, quando foi deixado de lado? Quando ele foi questionado sobre o que motivou a não fazer essa cirurgia, ele falou, entre aspas, a dona Michelle quis que o amigo dela fizesse a cirurgia. Eu poderia operar, como fiz as 5 cirurgias anteriores, mas é o direito dela. Foi isso que ele disse à CNN. Inclusive, ele realmente me pareceu muito ressentido na entrevista. Teve um outro momento que ele é questionado se ele vai acompanhar o presidente, e aí ele diz, entre aspas também, deixei o caso. Agora tem outro médico e eu respeito. Só opino se for chamado novamente. Não poderei passar a semana em Brasília, tenho meus pacientes aqui, seria um desrespeito. Então, ele ainda fala que não tem como acompanhar o Bolsonaro em Brasília após essa cirurgia, e ele realmente mostra que, desculpa o termo, mas levou para o coração, né? Que ele não se sentiu confortável em ser trocado ali, e um detalhe, né? Porque pelo fato de acompanhar, ou saber e conhecer o histórico de atleta do ex-presidente, de fato, quando você tem um médico que você... A sua cara foi ótima, só que eu segurei a risada. Quando você tem um médico que te acompanha, que sabe seu histórico, que sabe como você funciona, como seus gostos, suas preferências, e tem todos os seus exames em mãos, é muito mais fácil, logicamente, ter esse médico, pelo menos na equipe, acompanhando, ainda que ele não seja um médico central. E tirar esse médico assim, colocar, né, de lado, chamar uma outra equipe, é muito estranho. Daí é por isso, Sofia, que surgiram todas essas especulações, mas realmente não tem nada comprovado. Pelo contrário, o que a equipe médica fala e segue apontando é que Bolsonaro ele teve uma complicação, mais uma complicação em decorrência da facada, e precisou passar por essa nova cirurgia que durou aí cerca de 12 horas, justamente por complicações gravíssimas no seu abdômen. A entrevista dos médicos, inclusive, teve muitas pessoas comentando de forma negativa, porque era numa linha assim de, gente, nada estava bom, sabe? Bolsonaro não estava nem um pouco bem, e Bolsonaro precisa agora se cuidar de forma que ele não vinha fazendo há muito tempo. Inclusive, aí tem um outro ponto, certo? Esse homem, ele tentou um golpe de Estado, de acordo com a Polícia Federal,
ele agora vai passar por um julgamento que vai ser extenso no STF, e como a gente já vem prevendo, é uma grande possibilidade a utilização desse momento aí de saúde, um momento de um pouco mais de debilidade, para talvez um trampolim aí de se colocar como vítima. Porque tudo isso, todas as fotos, inclusive eu nem trouxe aqui, tá, Sofia? As fotos do Bolsonaro foram deitadas numa maca, numa cama, todo entubado, sem camisa. Gente, ninguém quer ver o Bolsonaro sem camisa, não, gente. Isso era logicamente para mostrar a fragilidade daquela pessoa. É uma dinâmica de mostrar fragilidade, de mostrar que aquela pessoa ali precisa de ajuda, que está vulnerável. E, poxa, que coitadinho nesse momento, o STF não tem piedade desse homem aqui que está na beira da morte. Infelizmente, a semiótica da imagem, quando ela é apresentada, ela tem essa força, ela tem esse poder para sensibilizar, já que não tem mais solução para o Bolsonaro, ele virou réu e ele certamente vai ser condenado pela primeira turma do STF. Daí, essas outras conspirações, né? Será que, de fato, já que ele é acompanhado por uma equipe oncológica, é realmente a questão do abdômen, de intercorrências relacionadas ali à parede do intestino dele por conta da facada, ou será que ele não passou por um outro tratamento e que ele não quer revelar? E aí é realmente o questionamento que fica no ar, porque provas a gente não tem. Provas a gente não tem, e eu diria que pelo menos uma destas evidências aí que levaram a essa discussão também para mim não pega, que é a questão de terem fechado o andar. Grande coisa, terem fechado o andar. Ele é um ex-presidente, gente. Isso eu diria que é até esperado, sabe? Mas daí menos gente tem acesso. Sim, a ideia é que menos gente tenha acesso para manter a segurança. Sabe, se fosse o Lula fazendo uma cirurgia, também teria que fechar o andar inteiro e também teria que garantir que menos pessoas tenham acesso, e se não fizessem, eu ia achar uma enorme burrice. Então, assim, desculpa, mas para mim isso não significa nada, é o esperado. A troca de médicos. Eu também, assim, ok, se o cara tá acompanhando o caso há tanto tempo, isso pega um pouco estranho, mas talvez justamente por estar tendo que fazer uma cirurgia atrás da outra, decida, não, é melhor pegar outro médico para ver se consegue fazer, se consegue ter algum resultado melhor do que o cirurgião anterior. Ok, também é possível. A única coisa aí que realmente eu olho, isso é estranho, é ter oncologista no meio. Porque, assim, é normal você ter, assim, equipes multidisciplinares em grandes cirurgias e tal. Então, você vai ter um plástico, vai ter um gastro, vai ter um anestesista, sabe? Normal. Eu mesma já fiz cirurgia que precisou de médico de várias especialidades de uma vez só. Agora, oncologista é uma coisa muito específica, sabe? Você não tem um oncologista no meio de um procedimento se não houver pelo menos a suspeita. Não vou dizer que pode ser só uma suspeita e o cara vai lá fazer uma biópsia, etc. Ok. Mas pelo menos uma suspeita, porque ter um oncologista sem nem suspeita de ter algo, de ter uma neoplasia ali, eu acho estranho. Talvez alguém venha me corrigir nos comentários e dizer que existe uma razão para isso, mas essa eu admito que para mim é a única que é assim realmente ok. Aí tem alguma coisa estranha. Pois é, Sofia. Inclusive, é só um comentário sobre a restrição ao andar. O médico, né, que é foi o responsável pela cirurgia, o Birolini, ele até comentou na entrevista coletiva que era interessante, que ele conversou com a família tem acesso liberado, mas ele conversou com a Michelle e ele pediu que fosse restrito ao máximo que ela conseguisse fazer essa restrição, porque ele disse que o ex-presidente gosta muito de falar, de conversar, mas era preciso, nesse momento, que ele ficasse mais tranquilo em um ambiente mais reservado.
Então, até o médico reconhece que o Bolsonaro é falastrão, né? Ele fala muito, né? E aí ele precisava, de fato, de uma restrição médica ali, até porque ele agora passa por medidas também de prevenção de infecções e outras questões aí para não piorar, para não agravar o quadro. E eu acho que é de interesse de todos, nós realmente queremos que o Bolsonaro ele esteja bem para responder ao STF, né? Daqui a alguns meses. Exato, exato. Vai estar. Não vai querer me inventar uma domiciliar por causa disso, Bolsonaro. Nem vem, nem vem. Tem que ir pra Papuda. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.